Hora de você falar bonjour para o Mickey. Te apresento a Disneyland Paris. Paris é a antiga Euro Disney. Sim, temos uma Disney lá na Europa e fica muito próximo de Paris. Apesar de ter o nome Disneyland Paris, a Disneyland Paris não fica exatamente em Paris. Isso porque a cidade não tinha espaço para comportar esse parque mágico e muito bonito que você encontra nas terras francesas. Mas vamos falar exatamente o que você pode esperar nesse parque, o que tem de opção, o que tem de passeio, quais que são as diferenças de relacionamento, brinquedos e, claro, até a sua experiência em relação ao Parque de Orlando. E também vamos te dar várias dicas de como você consegue programar essa viagem e essa visita que pode acontecer em uma viagem sua para a Europa. Isso porque, apesar de ser um pouco menor do que a Disney World, acaba sendo uma opção muito mais fácil e rápida, principalmente para quem mora na região da Europa, mas claro, para todo mundo que visita Paris. E assim, gente, muita gente visita Paris. Se juntar Paris e Orlando, acho que a gente tem um top 1 de maiores visitantes do mundo. E isso acaba facilitando porque as pessoas acabam fazendo uma viagem, por exemplo, para Paris ou para a Europa e estica para também conhecer a Disney e assim ter um sonho realizado. A Disneyland Paris fica um pouco mais afastada da cidade, então você vai demorar de cerca de 50 a 40 minutos para chegar, seja de carro ou de trem. De trem, você vai precisar pegar o RER. Pardon, François. Pardon, François? RER? Então, você vai precisar pegar ele, que sai da Gare de Lyon e que também você consegue pegar em todas essas estações. A sua estação final é a Marne-la-Vallée. Então, a sua estação final é essa. Não se preocupe que todo mundo avisa e você vai ver todo mundo que tá com moreninha, roupa da Disney descendo na estação. Então, você sabe que é ali. Ali você vai chegar diretamente no centrinho da Disneyland Paris. Na Disneyland Paris, você vai ter dois parques. Sim, dois parques. O primeiro é o Disneyland Paris. Então, é o parque principal, que foi o parque que começou todo esse sonho. E ao lado, você vai ter o Walt Disney Studios. A gente vai falar dos dois parques de formas diferentes, mas também explicar um pouquinho como que você lida com os dois, seja no mesmo dia ou não. No Disneyland Paris, você vai ter essa linda vista antes de você entrar no parque. E essa vista nada mais é do que o Hotel Disneyland Paris. A gente depois vai falar dos hotéis, mas eu só quero que você vá sentindo um pouquinho a diferença e o sabor que é esse hotel. Passando debaixo do arco, você vai chegar exatamente e ver o castelo. Nos Estados Unidos, você vai ter a Main Street, que vai ter as principais lojas, opções de compra e aonde vai começar as divisões dentro do parque. O castelo aqui é o da Bela Adormecida. E esse castelo ficou muito mais parecido com o castelo da Bela Adormecida do filme do que o da própria Disneyland. Isso porque em Paris eles não tinham problema de espaço e eles puderam não só brincar com as possibilidades, mas também trazer escultores e artesãos que estão acostumados a operar castelo. Por quê? Porque na França tem mais de 400 castelos. Então sim, tinha mão de obra qualificada e por isso que você vai ter vitrais, esculturas e todo o detalhe, todo o cuidado que só os franceses poderiam fazer com esse castelo. Esse castelo, dentro dele, tem lojas, tem visitas, você consegue passar e debaixo, no porão, você vai encontrar a Maleficent. Ou melhor, o dragão da Maleficent. Vale a pena, porque é muito bonito, é muito legal e o efeito está incrível. É muito bacana você conhecer. As lojas também vai ter várias opções para você comprar, desde itens mais baratos até mesmo itens mais complexos de cristais.
Porque se você está em Paris e talvez você queira gastar um pouquinho, você pode aproveitar já essa opção. Assim como os outros parques, a Disneyland é dividida aí por diversas áreas. Então, na Frontierland, você já vai começar a encontrar alguns brinquedos parecidos com o que você encontra, seja na Disneyland ou no Disney World. Na Frontierland, por exemplo, você vai ter a Big Thunder Mountain. Mas um ponto bem importante. Os brinquedos aqui na Disneyland Paris são um pouco mais agressivos, fortes, do que você geralmente encontra na Disney World ou até mesmo na Disneyland. Então é muito importante que você preste atenção. Por exemplo, a Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain no Disney World é uma montanha russa rápida. Eu nem classificaria como montanha-russa rápida, mas ela é um trenzinho, ela é divertida, você dá risada e assim, dá pra ir a família inteira. A Big Thunder Mountain em Paris, ela é muito rápida e ela passa debaixo do rio, então tem um rio, um lago, e na verdade a atração ela passa numa ilha que fica ali no meio. Só que para ela passar debaixo desse trilho, ela vai numa alta velocidade. Tão alta e tão rápida que até eu mesma, que estava acostumada com o brinquedo no Disney World, falei, onde que a gente está? O que está acontecendo aqui? Então, atenção, porque nem todos os brinquedos vão ser um deparo. Um outro que não é um deparo é a Phantom Manor, que seria a versão da Haunted Mansion do Disney World aqui. Só que a Phantom Manor vai seguir uma outra história que está acontecendo aqui, e várias pessoas me falaram, se prepare, porque a Phantom Manor é a melhor. Você que gosta da Haunted Mansion, você vai amar a Phantom Manor. E assim, gente, eu saí até um pouco decepcionada, porque não achei grandes coisas, não só por conta da história, mas até pelos efeitos. Os efeitos da Disney World são incríveis, e o daqui foi ok. E eu fiquei falando pra todo mundo que tava comigo, olha, você vai se surpreender. E na verdade, quando terminou, eu falei, então, me desculpa, lá é diferente, lá não é aqui como aqui. Você também vai ter a Adventureland. Na Adventureland vai ter o Piratas do Caribe, né? O Pirates of Caribbean. O Pirates of Caribbean, apesar de ser diferente, sim, da Disney World, da Disneyland, ele é muito legal, ele é muito bem feito, então vale a pena, você precisa ir, porque é uma versão diferente, é uma versão muito legal. Você também vai ter um brinquedo do Indiana Jones, e aí você vai explorando cada uma das áreas. Vai ter o Jardim da Alice, aí são alguns brinquedos um pouco mais leves, como o do Peter Pan e etc. Então você vai ter essas opções aqui nessa área. E também vai ter a área da Tomorrowland. Só que a área da Tomorrowland, você vai ter o Star Tours, você vai ter alguns outros brinquedos, e você tem a Star Wars Hyper Mountain, que eu falei para minha amiga, é uma versão da Space Mountain. Só que não é uma versão da Space Mountain, porque ela tem que ter inversões. Mas é uma montanha-russa indoor, no escuro, inspirada em Star Wars. Então, assim, é incrível. Se você gosta de Star Wars ou se você gosta de aventura, mas se você gosta de Star Wars, é incrível ver as luzinhas, ver tudo acontecendo. Realmente vale a pena enfrentar a fila, porque essa é uma atração muito, muito legal. Dentro desse parque, você vai encontrar shows, você vai encontrar o Filler Magic, vai encontrar outras possibilidades, e também é onde que acontece a parada e os fogos no final da noite com o castelo no seu final da Main Street. Já no Walt Disney Studios, esse é um parque que foi difícil. Não é que foi difícil para ele sair, ele até saiu rápido, mas foi difícil para ele emplacar. Isso porque foi um parque que abriu tão pequeno, com tantas poucas coisas. Parece que eles não sabiam muito o que eles queriam fazer ali e tudo, mas que ninguém deu muita atenção. Ao longo do ano, foi incorporado novos brinquedos. E no ano que vem, em 2026, vai abrir uma nova área, que é a área de Frozen. E com isso, parece que finalmente esse parque chega ao seu forma digna de falar assim, esse é um parque de verdade, não só uma costurada de várias coisas que a gente está tentando fazer com que atraia mais visitantes. Mas o Walt Disney Studios, ele é pautado pelo, claro, as produções da Disney. Então ali você vai encontrar muitos shows, seja shows focados em um espetáculo só, em um personagem, ou mesmo até shows combinando várias músicas que a gente escuta nos filmes da Disney. Dentro do Walt Disney Studios, também dividido por áreas, mas já vou falar um pouco dessas áreas como está hoje e como vai ficar quando chegar a nova expansão.
Hoje, a gente vai ter uma área focada nos brinquedos e nas atrações da Pixar, né? Então, são dos estúdios Pixar. Então, ali você vai ter uma atração do filme Carros, que chama Cars Land. Bobinho, mas eu sou muito fã do filme Carros e do magnífico e incrível Relâmpago McQueen. Assim, muito. Mais do que eu deveria, porque quando esse filme saiu eu devia ter, sei lá, mais de 20 anos, mas aqui estamos, né? Então, esse é um brinquedo focado. Então, eu amei por 2 motivos. Que ele é muito bobinho, mas muito legal. E 2, porque, né, eu vi o Relâmpago McQueen pertinho, só não consegui tirar. E aí vai ter toda a área um pouco mais inspirada também em carros, mas assim, partes, tá? Não é, nossa, toda uma área de carros, é só algumas partes inspiradas. A gente também vai ter brinquedos inspirados em Toy Story, no Ratatouille e no Crush. É uma montanha-russa do Crush, que é do Procurando Nemo. Essa montanha-russa, ela é no escuro, ela é bem rápida, ela é bem forte, mas eu não consegui experimentar ela e eu vou explicar um pouquinho depois por quê e o que você precisa levar em consideração quando você está visitando esses parques. Por fim, do outro lado, a gente vai ter a parte da Marvel. Então, ali a gente vai ter o Spider-Man Web Sling, que é basicamente uma competição junto com todo mundo do seu carrinho para você ver quantos Spiders webs você joga, quantas coisas você pega. Também tem uma montanha-russa que é a mesma coisa da Rock and Roll do Disney World, só que com base nos personagens da Marvel. E também tem ali que eles falam do Avenger Camps. Então você consegue tirar fotos com os personagens, você consegue ir em restaurantes mais temáticos. Então toda essa área está estruturada ali. É nesse parque que você também vai encontrar, no meio do nada, a Tower of Terror. A Tower of Terror é uma atração bem clássica do Disney World e do Disneyland, mas a Disneyland já é outra, já mudou a atração lá, já é do Guardiões. Então é mais inspirado hoje no Disney World, só que é diferente do Disney World. No Disney World você basicamente já sabe, se você for louco o suficiente, você basicamente já sabe a track que ela faz para ela cair. Nesse parque é um pouquinho diferente, então você vai ter algumas surpresas ao longo do caminho. Nesse parque, como eu falei, as coisas são muito divididas, muito separadas e durante anos ficou um monte de construção acontecendo ao longo dele. Exatamente por conta que estava vindo o World of Frozen. O World of Frozen já existe na Disneyland Hong Kong e está chegando agora na Disneyland Paris. E essa expansão, além do World of Frozen, que vai ter sim o Frozen Ever After, vai ter a chance de conhecer a Anna, a Elsa e o Olaf, mas também vai ter um grande lago. E esse lago não só vai conectar o que já existe com Frozen, mas também vai conectar todas essas áreas de uma forma um pouco mais tranquila, que a gente vai chamar, ou eles já batizaram de Adventure Way. E é por ali que novas atrações também vão ser inauguradas no dia 29 de março. A gente está falando em atrações baseadas em Enrolados, em outros filmes como Up. Então vai dar uma forma, a gente espera, de um respiro para esse parque com mais estrutura, mas claro, conectando um pouco as coisas mais, porque hoje acaba, exatamente por conta da construção, estava muito desconectado tudo. A gente tem algumas dúvidas como cada uma dessas áreas vai funcionar ligadas, mas é o mesmo problema que tem o Hollywood Studios, de certa forma. Você vai andando pelas áreas do Hollywood Studios, você vai migrando aos poucos, né, de tema. Então a gente acredita que possa ser, com essa expansão, uma melhoria nesse sentido. À frente desse lado que vai ter o próximo show noturno da Disneyland Paris. No caso, um show com águas, com fontes. Então eles já divulgaram algumas fotos, algumas coisas, pra gente só ficar no coxinho para saber o que tá esperando. Também nesse parque vai ter um restaurante baseado nas princesas. Só que lembra que eu falei que eu não consegui fazer tudo na Disneyland Paris? Crush e outros brinquedos, até brinquedos que eu gostaria de ver como era a versão em Paris. Isso porque eu sempre ouvi de todo mundo que era possível fazer os 2 parques no mesmo dia. Então eu tomei isso como uma verdade. Sim, é possível você fazer alguns brinquedos no parquinho no Walt Disney, alguns brinquedos no Disneyland, ver a parada no final do dia, aproveitar algumas coisas. É possível. Mas não é possível você experimentar os parques e os brinquedos no mesmo dia.
Isso porque tem muitas coisas que tomam tempo. Então, se você for entrar na fila para um brinquedo, para outro e tudo mais, isso vai te tomar tempo. Mesmo que seja meia hora, 20 minutos aqui, 30 minutos ali, etc. Quando você vai ver, já está no horário das paradas, você não consegue aproveitar e ir no show. Por exemplo, eu não consegui ver nenhum dos shows que eu gostaria de ter visto na Disneyland Paris. A gente viu a parada muito por trás, porque a gente chegou muito em cima do horário. A gente viu os fogos um pouco para trás, o que não é problema nenhum. Mas tudo isso pode afetar um pouco a sua experiência. Principalmente se a sua viagem, se o que você está planejando deixa eu aproveitar que eu tô indo para Paris, para Europa e já ir na Disney, porque eu não vou ou não quero ir para Orlando tão cedo. Então, quando você olha por essa perspectiva, fazer os 2 parques no mesmo dia, mesmo antes da parte de Frozen, era inviável. Principalmente se você quer uma experiência muito boa. Para você ter noção, o parque que abre mais cedo é o Walt Disney Studios. Então, o que a gente fez? Ao invés de primeiro a minha galera que estava comigo, a gente ir no Disneyland Paris, eles virem o castelo, aproveitarem, tirarem fotos, experimentarem assim, poxa, a gente tá na Disney. Não, primeiro a gente foi no Walt Disney Studios, porque ele fechava mais cedo e a gente precisava fazer aquele parque primeiro, antes do almoço. E aí o que aconteceu? Sim, depois do almoço a gente foi pro Disneyland Paris, todo mundo teve seu momento na frente do castelo, mas não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Então, em alguns momentos, é possível a gente fazer algumas coisas bem rapidinho, mas em outros, pode não valer a pena ou pode você quebrar um pouco a experiência, principalmente como no caso do pessoal que estava comigo, que nunca tinha ido para Disney. Então, é muito importante a gente respeitar, mas agora que vai sair o World of Frozen e todas as aberturas mais, gente, 2 dias nos parques pode ser muito importante. Tem formas de você conseguir aproveitar ainda mais seu dia no parque. Por exemplo, se você tem um dia, você pode comprar sim o fura-fila no Disneyland Paris, chama Disney Premier Access. Só que é muito importante você acompanhar os preços. Por exemplo, em janeiro, o preço do parque é esse, mas o preço do fura-fila é esse. Tá? Na semana que vai abrir o World of Frozen, o preço do parque é esse, muito mais caro, porque obviamente todo mundo vai querer ir lá para conhecer a parte nova, e o preço do fura-fila é esse. Inclusive, no dia que vai abrir o Frozen, já esgotou, porque já não está aparecendo no site, a chance de já ter esgotado é muito grande. Então, você tem que levar em consideração isso. O que acontece muitas vezes as pessoas que vão fazer Europa, que vão fazer Paris, reservam um dia para Disneyland Paris. Isso pode ser o suficiente? Pode. Isso faz com que você veja os fogos, veja alguns brinquedos, ande na Disney e tudo mais. Faz. Mas isso não vai fazer com que você tenha uma experiência, não digo nem completa, mas um pouco mais tranquila, um pouco menos, vamos fazer isso aqui nesse horário, meio militar, sabe? Que foi o que aconteceu com a gente. Porque tudo tinha um horário, tudo a gente tinha que estar em algum lugar, fazer tal coisa, tal, porque senão a gente não ia conseguir fazer muita coisa. Então, assim, eu preferiria ter feito 2 dias de parque, e teria me programado para isso, mas se você já sabe que você não vai ter essa possibilidade, já se prepara para, pelo menos com Disney Premier. A Disneyland Paris tá num centrinho, então tem o centrinho da Disneyland ali você vai ter várias lojas, e aqui é chamado de Disney Village. Você tem lojas, você tem a oportunidade de compras não só de produtos da Disney, mas também produtos diversos, Lego, tem até uma loja do Pelé lá também. Você também tem vários tipos de restaurantes, um McDonald's muito grande, acho que é o maior McDonald's da Europa está ali, e também outras opções de restaurante. Você tem até um balão que você pode voar nele, obviamente pagando seu preço. Também na região você encontra os hotéis Disney. Você pode ficar hospedado muito mais próximo do parque e assim conseguir aproveitar. Na região perto do Disney Village, a gente vai ter os hotéis Santa Fe Hotel, que é baseado no filme Carros, o Cheyenne, que já é mais baseado no Toy Story. A gente vai ter o Newport, que é baseado exatamente num porto. Gente, esse hotel é lindo. Esse hotel, ele é muito, muito lindo, muito lindo. Aí a gente vai ter o Sequoia e vai ter o New York Art of Marvel. Sim, um hotel baseado e inspirado na Marvel. O hotel mais chique e o mais desejado por todos é o Disneyland Hotel. O Disneyland Hotel, você fica hospedado literalmente dentro da Disneyland.
Tanto é que todo mundo que vai ficar lá precisa ter ingresso pro parque, porque você está dentro do parque. Então não tem como você fugir. Com os quartos, você consegue ver o show de fogos diretamente da sua cama ou da sua varanda, sem precisar se preocupar com nada. O Disneyland Hotel lembra bastante um pouco o tipo de decoração que a gente encontra num outro hotel que a gente gosta bastante, que é o Grand Floridian, lá no Disney World. Mas no Disneyland Hotel tem muitas coisas, muito exatamente com um toque francês, que na verdade todos os hotéis dali tem, tá? Todos os hotéis têm um toque francês muito forte da decoração, numa parte mais minimalista, então você não vai encontrar em nenhum hotel vários Mickeys espantados em cima da cama. Nada contra você, Walt Disney Star, nada contra. Mas você vai encontrar uma decoração um pouco mais singular, que particularmente a gente gosta bastante também. Você também consegue transporte para sair diretamente de Paris para o Disneyland, então você pode contratar através do transporte da Disney mesmo, ele vai te pegar de alguns lugares específicos de Paris, para que você não precise lidar com o trem ou com outras formas. Você também consegue chegar de carro, mas caso você prefira ficar na região, também muito próximo, na verdade você desce na mesma estação, você vai ter um outlet, que é um dos melhores outlets da França. Então fica atento, porque talvez se você vai fazer 2 dias de Disneyland, você prefira ficar num hotel mais próximo para você poder ir e vir tranquilamente, mas para você também aproveitar e ir nas compras em um outlet muito legal.